Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. O que é justiça? Justiça é a capacidade de dar a cada pessoa aquilo que ela merece. Justiça, de outra maneira, é a habilidade de conceder a cada pessoa aquilo que ela tem direito. Deus é justo, porque Deus dará a cada pessoa aquilo que ela merece. Deus dará a cada pessoa aquilo que ela fez por merecer com seus atos durante a sua vida. É isso que fala Deuteronômio 32:4. Fala assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Olha que coisa fantástica. Deus é fiel. Ele não tem pecado, nem comete pecado. Ele, na verdade, abomina o pecado. E essas são marcas do ser de Deus. E essas marcas como que preparam-nos para receber esse outro aspecto do ser de Deus, que é o fato de que ele é justo. E todas as suas obras são justas. Deus é justo. Por isso, ele recompensará a cada pessoa por seus atos. Por isso, ele dará a cada pessoa aquilo que ela faz por merecer. Olha o que nos é dito lá em Romanos capítulo 2, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então veja só, Deus medirá a vida de cada homem e, de acordo com as obras de cada pessoa, ele lhes dará a retribuição. Na continuação, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no verso 7 e 8, assim ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Veja só, Deus aferirá a vida de todo ser humano. Cada um de nós será colocado diante de um padrão de medida. Qual é esse padrão? Esse padrão é o próprio Senhor Deus com a sua justiça. E ele, que é um Deus justo, que é um Deus santo, que é um Deus que não pode de maneira alguma agir com injustiça, dará a cada pessoa exatamente aquilo que elas merecem. O que isso significa? Isso significa que Deus dará a retribuição adequada àqueles que são injustos, que são maus, àqueles que são corruptos, àqueles que rejeitam o seu chamado ao arrependimento. Por isso é que ele, nesse texto que nós lemos, diz-nos que Deus dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, ao invés de obedecer à verdade. Por isso é dito lá em Mateus 25, verso 11, o seguinte: naquele dia, quando o Senhor colocará diante de si aqueles que o obedeceram e aqueles que o desobedeceram, o Senhor destinará os que obedeceram para a glória eterna, mas o Senhor dirá o seguinte aos desobedientes, então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus é justo, então ele dará a retribuição adequada aos injustos e maus. Deus é justo, ele dará a retribuição adequada àqueles que são justos. E talvez aqui fique uma pergunta: mas quem são essas pessoas justas? A verdade, à luz da palavra de Deus, é que não há justo, nenhum sequer. Todos nós somos injustos. Todos nós, aos olhos de Deus, não alcançamos o padrão de justiça adequado para estarmos na presença dele. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus, para que Jesus tomasse sobre si na cruz os nossos pecados, para que a justiça de Deus fosse satisfeita em Cristo. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá.
Deus lançou a culpa de morte sobre Jesus. Deus lançou a culpa dos nossos pecados sobre Jesus. Ele tomou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas transgressões, para que agora que a justiça de Deus foi satisfeita, nós possamos ser recebidos pelo Pai na sua presença, nós possamos ser aceitos pelo Pai. Olha o que nos é dito sobre isso em Romanos 3, versos de número 25 e 26. A quem Deus propôs como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus levou sobre si o meu pecado, então a justiça de Deus foi satisfeita. Agora que a justiça de Deus foi satisfeita, eu posso, crendo em Cristo, ser justificado por Deus. Deus me declara justo porque eu creio em Jesus. Justos são aqueles que creem em Jesus, se escondem em Jesus e recebem a justiça de Cristo em suas vidas. Essas pessoas que recebem a justiça de Cristo em sua vida serão acolhidas pelo Senhor, serão abençoadas pelo Senhor, passarão a eternidade em glória e honra na presença do Senhor. Deus é justo. Agora, a justiça dele é sempre temperada pelo amor que ele tem aos homens. E foi em amor que ele lançou sobre Cristo, seu Filho amado, os nossos pecados, para que dessa maneira a sua justiça fosse satisfeita em Cristo e ele pudesse nos aceitar como seus filhos, filhos amados. Meu amado, Deus é justo. E porque ele é justo, a justiça triunfará no final. Vivemos em um mundo em que a maldade prevalece, em que o ódio prevalece, em que a corrupção prevalece, a fraude, o engano, e nós muitas vezes vemos que os homens maus prevalecem, escapam daquilo que é chamado justiça dos homens. E nós então pensamos até que a justiça tenha fracassado, mas esse é um engano. O Senhor é justo e ele fará com que a justiça no fim prevaleça, com que a justiça no fim triunfe, porque ele agirá para levar a justiça à sua plena realização. O livro de Ezequiel termina com uma expressão maravilhosa. Ele termina com uma expressão falando da cidade eterna que virá ao nosso encontro quando Cristo retornar dos céus. E ele diz que o nome da cidade será O Senhor está aqui. O Deus justo habita naquela cidade. Portanto, aquela cidade será pautada pela justiça. Lembre disso, a justiça no fim triunfará. No fim, o Deus justo, o Deus santo, há de manifestar a sua justiça sobre toda a humanidade. Esperemos nele, confiemos nele e tenhamos a certeza de que ele, o Deus justo, é o nosso amado, que tudo fez para a nossa redenção. Que Deus te abençoe.